Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 429 e minguando até 861 dias, 16 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Eu sempre deixo na descrição, né, a abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, título de 993. Acompanhe tudo que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social, ok? E também deixo uma referência desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, no blog 399. Ele ficou muito explicativo. Vocês acompanhem e tudo, né, para que vocês possam tomar conhecimento de toda essa dimensão Cristo, que isto é muito importante, ok? Esse é o blog diário de 429, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, Crença Religiosa. Eu produzi antes desse subtítulo, né? Eu produzi também Buscai primeiro o reino de Deus. Antes desse, que também ficou muito interessante, vocês acompanhem tudo. Eu estou pegando um título, né, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, e estou dividindo eles em subtítulos. Eu já fiz a, a Buscar primeiro o Reino de Deus, e agora eu estou fazendo desse mesmo título, eu estou fazendo Crenças Religiosas, ok? Esse da crença religiosa é a parte 37 no que diz respeito às duas testemunhas, renovação de Jerusalém, e sendo a crença religiosa a parte sexta. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam ter mais praticidade, né? Para acessar isso, para que vocês possam estar acompanhando, já que este blog diário ele é uma continuidade, ok? Faça isso e deixa de ser essa vítima social. É muito importante vocês acompanhar. Não tire conclusões precipitadas. Olhe o que foi dito antes. Acompanhe tudo antes que for dizer alguma coisa, certo? Não diga sem conhecer, ok? Tome conhecimento, né, e tire a conclusão depois que vocês dedicar a estar fazendo esse curso diário, aí vocês tirem as suas conclusões, ok? No blog anterior, né, eu tive uma complexidade para explicar, né, o relacionamento e o amor, né? Eu queria fazer uma inversão, só que eu não consegui. Aí, com mais calma, mais tranquilidade, eu consegui fazer uma inversão e uma explicação, né, no que se explica relacionamento social e o amor. Eu vou recitar isso aqui, vocês acompanhe isso que vai ficar muito interessante, ok? Vamos para essa explicação que foi complexo que teve uma complexidade no blog anterior. Vamos lá. O relacionamento, ele depende do amor, mas o amor não depende deste relacionamento, pois ambos têm a consciência separada da emoção quando ele é oposto. Isto explica que o amor é uma origem independente da emoção oposta.
e podendo ter uma harmonia de corpo sobre os interesses de ambos. O que que acontece? Olha, o relacionamento ele sempre vai ficar dependente do amor, mas o amor ele não depende do relacionamento. Tudo que cria uma independência, ele, de uma certa forma, ele preserva uma origem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos origem por um corpo único, não por uma coisa dupla, por exemplo. Ah, eu tenho origem por causa do outro homem. Não é isso. Você tem uma origem por causa da fonte de Deus, simplesmente por causa disso. Então, se é a fonte única, se tem uma fonte única, você tem uma origem única. Se você tem uma origem única, você é o amor, o próprio amor, certo? O relacionamento, ele depende do seu amor, mas o relacionamento depende do amor, do seu amor, mas o amor, ele não depende do relacionamento, ele é independente do relacionamento, mesmo porque o relacionamento, eles são interesses, são aquilo que eu relaciono de bom ao outro corpo. Se for bom, é harmonia de corpo, e se for ruim, é uma coisa já negada, é uma coisa que nós estamos relacionando nossos interesses. Por exemplo, tem o relacionamento bom são aquilo tudo de boa fama, de boa intenção, aquilo que você é honesto com as pessoas, você fale para ela, aí logo as pessoas vão entendendo que você é honesto. Aí depois, entenda, com o tempo você vai ver que não vai ter nem interesse, vai ficar amadurecendo. As pessoas vão gostar de você pelo que você é origem, porque você não mente, você não tem interesse. O pior dos interesses são aquele que é articulado na consciência do corpo emocional, aquilo que eu escondo do meu relacionamento social para articular, para controlar a emoção de outro corpo. Isso é ruim. Os interesses, todos os relacionamentos harmônicos, ele envolve interesses sobre uma coisa e outra. Por exemplo, eu trato o outro corpo bem para que ele me trate bem. Se eu trate ele mal, ele vai me tratar mal, né? Tudo na vida é aquilo que nós planta. O que nós planta são aquilo que nós relacionamos de interesses. Se esses interesses estiver mal articulado, mal para o outro relacionamento social, aí vocês vão perder a sua essência, da sua espiritualidade. Pois então, entenda dessa forma. O relacionamento, ele depende do amor. Todos os relacionamentos dependem do amor, depende da honestidade, depende das pessoas que seja sincera, honesta com você, mas o relacionamento depende, mas o amor não, ele é independente, porque ele é uma fonte única, ele é igual a Deus quando se trata de fonte. Por exemplo, cada um de nós temos a nossa emoção, os nossos corpos emocionais, né? Se eu errar, eu vou absorver as consequências desse erro. Se eu acertar, eu vou ter a felicidade de relacionar bem o meu relacionamento social. Entenda isso, certo? O amor, ele é independente, mas o relacionamento, todo relacionamento, ele depende desse amor, ele depende de um amor, certo? O amor, ele é uma independência, mas o amor, ele é independente, mas o relacionamento, ele não é dependente, ele depende da boa ação do outro, né? Ou até mesmo você entendeu que as pessoas é má, entende? O relacionamento ele é dependente, mas o amor ele não é dependente, ele não depende de outros. Nenhum corpo depende do outro, ninguém pode depender do outro. Se você quer ser uma origem, ser sincero, você seja o que você é, honesto às pessoas. Aí as pessoas vai, quando você for transparecer a sua origem, né, a sua essência, quando você for transparecer, as pessoas vão gostar de você de graça. Vamos dizer isso, de graça, sem interesse, sem nada. Olha que pessoa simpática, né? Não precisou de fazer nada para mim gostar dela, né? Aí vocês entendem, olha só como é que é as coisas. É muito interessante se você absorver essa ideia, ok? Muito interessante. Faça isso e entenda tudo que está sendo dito. Vou fazer a leitura de um contexto, depois eu venho com uma expressão livre. A expressão livre é tudo que é da dimensão Cristo e tudo que já tem dentro da sociedade, da dimensão social. Dimensão Cristo e dimensão social, ok? Vamos entrar logo neste contexto, né, para a gente
fazer uma leitura, né, e depois viemos com ela, nós vemos com ela de uma forma expressiva que fica muito interessante em nossas consciências. Depois que, né, que foi explicado, né, a ideia do amor e do relacionamento, que o relacionamento é dependente e o amor não é dependente. Você não depende de ninguém para ser feliz e nem vai depender de ninguém para você ser frustrado. Você é aquilo que você pensa sobre você mesmo, aquilo que você vibra de original, aquilo que você vibra de realidade, certo? Em determinada situação, quando você vai relacionar isso e vai relacionar de uma forma negada, você vai gerar complexidade, porque o relacionamento é interesse, mas o amor, ele não tem interesse, ok? Ele é independente, ok? Vamos lá para a leitura deste contexto. Todas, toda a expressão Todas as expressões são livres para o corpo livre, porém, não será livre aquela expressão que tem um corpo emocional com a razão desta expressão, ela é para pois quando a expressão ela é para o conhecimento e vem do espírito, esta mesma é do espírito. Mas quando vier de um corpo emocional, isto explica que a expressão ela só pode ser uma expressão. Mas quando tem drama, tem interesses emocionais sobre esta expressão, ou seja, eu falo uma coisa qualquer e outro corpo entende como uma coisa qualquer. Isto permite os dois corpos vibrar em uma mesma frequência. Porém, e se for ao contrário, eu falo uma coisa qualquer, porém outro corpo emocional se ofende com isto que é qualquer coisa para mim. Então, ela demonstra um interesse sobre a minha fala e que para mim é qualquer coisa, sendo isto apenas um exemplo de várias possibilidades de telepatia quântica. Vamos voltar lá em cima. Este contexto em específico, ele é muito interessante para a gente estudar ele em parte, ok? Vamos lá. Vamos pegar uma frase e vamos explicar sobre ela. Toda expressão são livre para o corpo livre. Quando eu falei toda expressão são livre para um corpo livre, eu não estou colocando drama nas minhas falas, eu estou simplesmente passando uma informação. Se ela vai cair como boa ou como ruim, né, para os corpos que estão desabitados desse meu corpo emocional, para aqueles que estão à minha vista, aí já é aquilo que eles estão entendendo, certo? Então eu falo de uma forma livre, toda a expressão que eu quiser falar, eu posso falar da minha forma, do meu jeito, certo? Ok? Porém, não será livre aquela expressão que tem o seu corpo emocional com a razão desta expressão, né? Por exemplo, eu ouvi alguma coisa, ou o corpo, ou aquele que está sobre aquele que está avistando a minha expressão. Ou seja, eu ouvi alguma coisa, porém não será livre aquela expressão que tem o corpo emocional com a razão desta expressão. Eu digo alguma coisa, né? Eu falo alguma coisa qualquer, por exemplo, eu falo aqui, eu posso mudar as minhas palavras, brigar com a expressão na mesma fala, falar uma coisa natural, né? Olha, beleza, tranquilo. Ou então posso invocar uma coisa mais dramática. Olha, beleza, né? Ok, entendi. Aí você vê que já mudou a expressão, ela já vai ter aquela ideia emocional, certo? Isso demonstra que a gente está transferindo uma coisa emocional e de uma certa forma, um ressentimento, alguma coisa que eu não gostei né, daquilo que as pessoas relacionou a mim. Entenda isso. Pois quando a expressão ela é para o conhecimento, ela vem do espírito. Esta mesmo quando ela vem para o conhecimento e é do espírito,
e vem do Espírito, esta mesma é do Espírito. O que que eu quero dizer do Espírito, né? A mansidade, a tranquilidade para mim falar sobre uma coisa ou outra, não deixar meu corpo em crise para passar uma informação para outros corpos que estão me ouvindo, né? Não, de uma certa forma, eu tenho que cuidar da minha saúde emocional, porque o nosso emocional é uma saúde, é um equilíbrio, certo? Se eu, de alguma forma, eu estiver gerando uma coisa que eu mesmo estou negando, né, que eu estou achando ruim, que eu estou comportando de alguma forma, então esse meu corpo emocional, a minha fala vai mudar diante de outras pessoas, entende? Vai criar um drama, um desequilíbrio. Aí, esses conhecimentos já não vai ser mais do espírito, já vai ser coisa emocional. Pois quando diz, como diz o contexto, ó, pois quando a expressão ela é para o conhecimento e vem do Espírito, esta mesma é do Espírito, ok? Eu estou tendo dificuldade para ler, porque aquela mesma situação, né? Sem vírgula. Se eu não. A tonação da vírgula é muito importante para a gente ler. Quando você passa direto, você vê que não deu sentido à frase. Mas tudo bem, é uma prática, é uma dedicação, é um carinho, né? A gente vai desenvolvendo isso, ok? Pois quando a expressão ela é para o conhecimento e vem do Espírito, agora sim, e vem do Espírito, esta mesma é do Espírito. Eu estava tendo dificuldade para ler, porque e vem do Espírito, eu queria colocar ela numa separada, né? Porque ela está, o contexto, de uma certa forma, ele está, né, deslocado, digamos assim. Esta mesma vem do Espírito. E vem do Espírito, esta mesma é do Espírito. O que que é Espírito? É mansidade, tranquilidade, né? O mundo está caindo aí, você está tranquilo, equilibrado, em paz. Porque é o nosso Espírito que vai trazer a paz para nós. Ao contrário disso, o nosso corpo emocional, ele só vai nos dar a crise. Se você está aí falando alguma coisa tranquila, olha, é bom, por exemplo, vamos pegar uma ideia aqui que tem dentro da sociedade, né? Vamos supor que você vai falar de um político. Eu estou aberto a falar de político com os meus colegas, desde que ele respeite a minha opinião, né? Mas, porém, como eu vou discutir com uma pessoa que tem pouco conhecimento, não sabe nada, aí eles ativam seus corpos emocionais, então não dá para explicar. Muitas das vezes, para mim sair, eu tenho que falar, aham, tá bom, né? E sair fora. Por quê? Você tem uma vista, por exemplo, daquilo que Deus revelou a você, né, sobre todo esse julgamento, esse juízo, mas o outro ali só está preocupado na sua vida pessoal, só gerando crise, né, preocupado com o preço da gasolina, preocupado com o preço do arroz e com coisas que, né, que é o homem que supre as suas necessidades. Quando você relaciona o poder ao homem, você tem provisão do homem. Se você relacionar poder a Deus, você tem provisão de Deus. Aí o que é um pacote de arroz e uma sacola e um litro de gasolina diante a imensidão é o poder de Deus. Agora, por que que eu tenho que relacionar provisão a um homem que está sentado ali fazendo o seu trabalho, né? Deixando, permitindo que Deus usa, né, de uma certa forma, né, a ideia para que todo mundo venha, né, para um juízo eterno. Aí vocês vai faz confusão por causa de coisas que ninguém pode resolver, porque todas as coisas que estão movimentando dentro da sociedade são provisão divina, seja ela coisa boa ou coisa ruim. Deus está chamando todo mundo para um juízo final. Entenda isso. Pare de ficar criando causa com seus amigos, com seus irmãos por causa de política. Pare com isso, ok? Mas quando vier de um corpo emocional, isto explica que a expressão ela pode ser uma expressão. Mas quando tem drama, tem interesses emocionais sobre essa expressão, certo? Olha, mas quando vier de um corpo emocional, né, vamos pôr, não veio do espírito, não veio, a sua palavra não veio do espírito, ela veio com uma crise, né? Vamos dizer isso. Aí, mas quando vier de um corpo emocional, isso explica que a expressão, ela só pode ser uma expressão, né? Por exemplo, você não foi lá, que é onde que nós marcamos, né? O que que você arrumou, né? Aí se eu chegar, não, o que que aconteceu? Por que que você não apareceu lá?
você está bem, né, eu sei que você não é de faltar", aí muda tudo, entende? Você significa que você importa com as pessoas. Aí a pessoa fala assim: "Ah, não, eu não quis ir, eu não estava interessado", entendi, só não marcar mais. Não, você não vai, não marco mais nada com você, ok? É mais ou menos isso. Ainda assim eu não preciso perder minha postura de falar na espiritualidade, ficar em crise porque uma pessoa deixou de comparecer num compromisso aonde que nós temos que ter. Não deu? Não deu, né? Só tranquilo, irmão. Se você não tem nada justificativa, uma justificativa correta que possa cobrir as suas irresponsabilidades, então está tudo terminado aqui, eu e você segue o seu caminho, eu sigo o meu, ok? Aí, quer dizer, você, de uma certa forma, o relacionamento ele depende de postura, de decisões, porque nós estamos relacionando sempre os nossos interesses. Viu que quando eu falei assim: "Por que que você não foi em tal lugar?", B, que era um interesse, era um compromisso que nós marcamos, nós estava relacionando alguma coisa ali, entende? Então isso é relacionamento, certo? Aí, se de um relacionamento você pode amar a pessoa, você falar assim para a pessoa: "Eu amo essa pessoa de graça, ela não precisa fazer nada", certo? Aí você ama. Quando existe a situação de, por exemplo, de responsabilidade pai, mãe, marido com a sua esposa, com o marido com os seus filhos, quando ele tem esse cargo, né, de ser, o mentor da família, por exemplo, ele ama as pessoas, ele ama esse tipo de pessoa incondicionalmente, incondicionalmente do erro dela. Então ele fica relacionando, ele não vai relacionar o interesse, mas ele vai estar acima do erro dela, porque de uma certa forma, quando você tem que ser um mentor, você tem que se pôr acima do erro do outro, para você continuar sendo o mentor dela, das pessoas. Para você ter amor sobre ela incondicionalmente, independente dos interesses, né? Aí ela pode cometer erro, né? Você vai e tal, e certo? Existe vários tipos de relacionamento, entende? Existe relacionamento sobre, né, por exemplo, marca um compromisso com uma pessoa sobre interesse meu e dele, pá, ele não vai, beleza. Não tem nada a ver comigo, mas é a minha família, então vou mudar, tenho que ter uma postura. Então eu tenho que ter uma responsabilidade acima do que ela pode errar. Então eu vou deixar, quando eu estou amando acima do erro dela, então eu vou ter vou deixar o corpo da pessoa flexionado e eu vou ter muito mais capacidade de me relacionar ela sem os meus interesses, sem meus interesses até então, certo? Até então, por quê? Existe complexidade nesse meio tempo, né, porque existe uma complexidade, porque existe atos missionários, né, envolvido, né, buscar primeiro o reino de Deus e as coisas, né, aquela ideia de você estar se inserido no trabalho social, de muita, existe delicadeza, não quero entrar nesses detalhes, mas entenda isso. Existem várias possibilidades para que vocês possam absorver isso de todas as formas, ok? Mas quando tem drama, tenho interesses emocionais sobre esta expressão. Ou seja, eu falo uma coisa qualquer e outro corpo entende como uma coisa qualquer. Isto permite que os dois corpos vibrem em uma mesma frequência, ok? Porém, e se for o contrário, né? Se eu falo uma coisa, ela entende outra. E eu falo uma coisa qualquer, porém, o outro corpo emocional se ofende com isto que é qualquer coisa para mim. Por exemplo, às vezes eu já vi muitas pessoas que ela fica querendo corrigir a ideia momentânea de uma fala que podemos dizer, uma fala, por exemplo, você foi infeliz na fala, você quer relacionar a pessoa, uma brincadeira tal, você solta uma brincadeira, fala assim: "Ah, eu brinquei", sabe, é só uma ideia de contração, daquele ato momentâneo. A gente conhece a pessoa, se você está vive a vida junto com ela, você conhece a pessoa, sabe quem ela é. Então você sabe aquela brincadeira de contrair, mas aí ela fez uma brincadeira, assim, na tranquilidade, na espiritualidade, relacionou uma coisa qualquer, mas aí a pessoa se ofende, fala: "Nossa, é isso mesmo, né? Entendi, tá". Aí entende que
as pessoas, ela vai querer manobrar aquela coisa qualquer, ou seja, se a pessoa tem conhecimento sobre um relacionamento ou outro, você entende a pessoa te entende, tranquilo, entende? Você não precisa questionar de uma palavra que foi mal colocada, né, ou uma vírgula que faltou, né, ou uma coisa assim, você só absorve aquele sentido. O que que ela está querendo te transmitir, né? Transmitir uma coisa boa? Vamos pegar, mesmo que ela não falou não teve uma pronúncia assertiva, vamos pegar, faz estar tranquila. E ali ela vai esquecer, tranquilidade ali, tranquilo. A pessoa nem vê, né, que a palavra foi, mal colocada. Quando você abraça a pessoa, você entende ela, tranquilidade, abraça assim, né, compreenda, né, porque o abraço ele é a compreensão, não é o abraçar não, é o compreender a pessoa, eu entender a pessoa, o que que ela está querendo passar, o sentido dela, ela está querendo né, descontrair a mim, né, está querendo me dar uma coisa, harmonia, um bom dia, sei lá, qualquer coisa, um bom dia, assim, por um sentido de relacionar uma boa coisa a mim. Aí ela teve uma palavra, então me ofendo. Então, aí gera aquela complexidade, aquelas coisas negadas, e não precisa ser assim. Tranquilidade, é só você deixar tranquilo, fluir, certo? Depois você vai ver que tudo é a naturalidade. Mas se remoeu, né? Você vai ver que é o interesse da pessoa. Olha, você não falou isso de mim, por exemplo, né? Ela vai começar a discutir aquela sua pronúncia, aquela sua palavra que você errou. Aí você já vai ver que ela está em interesse, ela está querendo relacionar alguma coisa dela, ela está querendo te esconder alguma coisa e que poderia ser espontâneo para ir mudar, para manipular essa emoção, essa sua falha, para que você venha para o lado dela de uma certa forma. Compreenda isso, é muita delicadeza. Raciocine e você vai ver que tem isso dentro da sociedade. Porém, se for o contrário, eu falo uma coisa qualquer, porém o outro corpo emocional se ofende com isto que é qualquer coisa para mim. Então, ela demonstra um interesse sobre a minha fala e o que para mim era qualquer coisa, né? Sendo isto apenas um exemplo de várias possibilidades de telepatia quântica, né? Telepatia quântica. Todo relacionamento, telepatia quântica, é você passar um sentido à pessoa, seja lá emocional, seja lá interesse, certo? Porque hoje, né, tudo isso é uma delicadeza. Lembra, para você entender o que é relacionamento social, entenda primeiro, é interesse. Aí, se é interesse, você tem que entender se esse interesse vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim. Quando é coisa boa, as pessoas são espontâneas. Ela expressa uma coisa na simplicidade, na espiritualidade, não emocional, certo? Até mesmo quando você interessa pelo sexo da pessoa, você olha para ela, você olha, interessei por esse sexo, você fala na espiritualidade, tranquilo, até que ela se mova, que ela demonstre um pouco de interesse por você, né? Que ela te dê um pouco, aí você vai respeitando ela, né? Você dizer, fala assim, que menina bonita, olha lá, subiando aquelas coisas, não, oportunidade, você vai, conversa, né, deixa uma palavra, talvez ela interessa na sua pessoa, na seu sexo também, vocês se relacionam, esses dois interesses ficam relacionando, depois, quem sabe, né, vocês namoram, vocês conhecem, vocês entendem o que é o amor, né, aí vocês vão dizer um pro outro, olha, eu amo essa pessoa de graça, eu quero tomar um café com ela, não precisa nem, né, de estar fazendo muita coisa, é só ficar aqui. Aí, primeiro, o mais interessante do relacionamento é você entender que a pessoa tem um espaço e que esse espaço deve ser respeitado. Se você não respeitar os atos emocionais, se você não respeitar a palavra dela, o lugar, aquilo que ela está vibrando para ela, deixar que ela seja uma pessoa única, você nunca vai conhecer ela. Você sempre vai querer manipulá-la. Então, deixa as coisas fluir tranquilamente, certo? Respeita, é só isso, respeita. Por isso que eu digo para você que o amor, ele vai ter o limite. Por mais que você ame uma pessoa incondicionalmente, ele tem um limite. Porque se a pessoa que você relaciona um amor a ela e ela está te desrespeitando, né? Colocando apelido em você, te chamando você, ô doido, sei que tem lá, essas coisas tudo atrapalha o relacionamento, certo? Porque você
enquanto você está querendo relacionar uma coisa simples, tranquilo, bonitinho, as pessoas estão te colocando apelido, tá te maltratando. Não tem importância chamar de apelido a pessoa. É só chegar, você vê que todo mundo está chamando você de apelido, e fala assim: "Ah, qual que é o seu apelido?". "Samuca". "Pode te chamar de Samuca?". "Tranquilo, irmão, beleza", né. As pessoas que é íntima, tem essas intimidades, tranquilidade, beleza, eu entendo. Mas agora chegar: "Ô doido", né, "Ô maluco", sei lá, você nem conhece a pessoa, você nem sabe se ele gosta de ser tratado assim. Conheça a pessoa primeiro, certo? Né, nem todas as pessoas gostam de ser tratada de qualquer forma, de uma forma desrespeitosa, ok? Existe muitas delicadezas, o relacionamento é isso, ok? É você entender a pessoa e relacionar aquilo que ela entende, né? Deixar tranquilidade, né? Até que vocês possam entender um e o outro entender. O amor, ele é bem um entendimento. Eu entendi o corpo, o outro corpo me entendeu, então eu entendi ele, então não tem confusão, não tem briga não. Eu tô para Quando eu entendo uma pessoa, a pessoa me entende, ela tá comigo em todas as partes, no erro, no acerto. Fala assim: "Nós estamos juntos para qualquer coisa", porque você sabe que a ideia, o sentido, aquilo que nós estamos buscando, ou de uma questão de melhoria, pode ser uma coisa boa para todo mundo, é onde que você pode estar com o seu corpo mais leve, mais suave, para que você possa ter mais liberdade para trabalhar o relacionamento social, mais liberdade para que você possa trabalhar, né, os atos missionários, né, que hoje o mais importante, em primeiro lugar, são o ato missionário, isso daqui, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte: se as pessoas não estão acompanhando, né, o diário do profeta, né, a escola do profeta, se não tiver, ele não é mais, não é meu amigo. Se você me conhece? Não, não conheço. Acompanha o blog diário? Então não é meu amigo. Você não pode me conhecer. Eu relaciono as pessoas como a qualquer, mas para que ela entenda o que que é importante para mim, isso é que é importante, certo? Isso é importante, a ideia dos atos missionários, isso aqui sempre é em primeiro lugar, ok? Em primeiro lugar, acima de tudo, certo? Esse é a minha ideia, o meu foco. As pessoas que não acompanharem esse raciocínio, certamente vão ficar para trás naquilo que é o meu conceito, naquilo que eu decidi em me empenhar, né, a todo custo, digamos assim. Vou terminar este blog diário, né? Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, é muito importante. Este blog diário ficou muito interessante, né? Blog de 429, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém. Crença religiosa, parte 37, parte 6, no que diz respeito a crença religiosa. Eu sempre deixo, né, no meu título, os blog diários, numerologia, faço com numerologia, data, depois os títulos para vocês acompanhar tudo. Não deixe de acompanhar, acompanhe tudo, tudo bem formal, bem descritivo, para que vocês não percam nada, ok? Vou dar continuidade no blog de 430, vocês acompanhem, é muito interessante tudo que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.